Abra a sua Bíblia, se você pode, ainda do Evangelho de Lucas, agora no capítulo 18, no versículo 31. Diz assim a minha tradução: Jesus levou os 12 para um lugar à parte e disse: ouçam com atenção, estamos a caminho de Jerusalém. Tudo o que está escrito nos profetas a respeito do Filho do Homem vai acontecer. Ele será entregue aos romanos, que vão caçoar dele, cuspir nele, depois ainda irão matá-lo, mas em 3 dias ele retornará vivo, mas eles não entenderão absolutamente nada. Ele chegou a uma cidade chamada Jericó, e um cego estava sentado à beira da estrada pedindo esmola. Quando ele ouviu o ruído da multidão, perguntou o que estava acontecendo. Alguém disse: Jesus, o Nazareno, está passando. Ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem compaixão de mim. Os que caminhavam à frente de Jesus mandaram o homem ficar quieto, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e ordenou que o homem se levantasse e viesse até ele. O mestre então perguntou: o que você quer de mim? E ele respondeu: mestre, quero enxergar de novo. Jesus disse: comece a enxergar outra vez, sua fé o salvou. A cura foi instantânea e ele olhou para cima e estava enxergando, e passou a seguir Jesus, glorificando a Deus. Todos os que presenciaram a cena davam louvor a Deus. Capítulo 19. Jesus entrou em Jericó e caminhava pela cidade. Havia ali um morador chamado Zaqueu, o principal cobrador de impostos, que era muito rico. Ele queria a todo custo ver a Jesus, mas a multidão estava a caminho. Como era baixinho, não conseguia olhar para cima do povo. Então correu adiante deles e subiu numa figueira brava. Dali poderia ver quando Jesus passasse. Quando chegou perto da árvore, Jesus olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa. Hoje é o dia que vou me hospedar na sua casa. Zaqueu pulou da árvore e, ainda sem acreditar no que ouviu, feliz da vida com a oportunidade de receber Jesus, os que presenciaram a cena ficaram indignados e reclamaram: como ele pode se sentir tão à vontade com esse bandido? Parado diante de Jesus, Zaqueu não sabia o que fazer. Gaguejando disse: Senhor, eu vou dar metade do meu patrimônio aos pobres, e se por algum momento defraudei alguém, pagarei 4 vezes mais pelo prejuízo. Então Jesus declarou: hoje é dia de salvação nessa casa. Aqui está Zaqueu, filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e restaurar o que estava perdido. Feche os seus olhos. Pai, essa é a Tua palavra, e em graça nessa noite pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor tenha liberdade, porque tudo o que o Senhor precisa é que o homem abra o coração, para que o Senhor possa entrar e mudar a história. Oramos com fé, agradecidos em nome de Jesus, amém. 3 encontros, 2 destinos, é o tema da nossa conversa de hoje. E o primeiro encontro foi com um homem importante e muito rico, que resolveu colocar como prioridade no seu coração os seus bens, e não propriamente a Jesus. Observe que ele foi até Jesus e perguntou a Jesus o que poderia fazer para herdar a vida eterna. Era alguém que conhecia a palavra, mas a despeito de conhecer a palavra, não propriamente praticava a palavra na totalidade. Poderíamos dizer que nos dias de hoje era um legalista, aquelas pessoas que ficam apontando os erros das outras pessoas, achando que por justificativa de cumprir alguns mandamentos na sua vida, elas têm o direito de determinar realmente para onde elas vão. E talvez com uma dúvida no seu coração, ao estar diante de Jesus, fez a seguinte pergunta: o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Jesus, conhecendo o coração, e disse: se desprende daquilo que realmente prende você nessa terra. O segundo encontro, e agora Jesus entra em Jericó,
E eu queria que você entendesse que nós estamos aqui, segundo o texto, falando da última semana de Jesus. A última semana de Jesus com os seus discípulos aqui na terra. Porque Jericó fica próximo de Jerusalém. Eu estive lá, e Jericó é chamada a cidade das tamareiras, porque existem muitas tamareiras ao redor de Jericó. E o texto diz que ao entrar em Jericó, e uma grande multidão cercava a Jesus, um homem, um mendigo, um cego, ouviu o barulho que estava à sua volta e perguntou o que estava acontecendo. Alguém que estava à sua volta lhe disse: é Jesus, ele está passando por aqui. Aquele homem, pastor Fabiano, já havia ouvido falar sobre esse Jesus, que havia curado cegos, que havia ressuscitado mortos, que havia expulsado demônios. Então esse homem que não possuía a visão, ele resolveu fazer aquilo que lhe cabia, aquilo que ele poderia fazer, ou seja, a única coisa que ele poderia fazer, ele fez, Zelinha, e ele fez da melhor maneira que ele podia, que era gritar, já que ele não sabia de onde e para onde Jesus estava indo, já que ele não poderia sair do lugar onde estava e sozinho se locomover até a Jesus, e entrando ou parando na frente de Jesus, ele resolveu gritar. Mas ele não gritou uma vez, ele gritou até que Jesus realmente o mandou chamar. E ele começa a gritar insistentemente, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, ele encontrou uma oportunidade e ele agarrou com unhas e dentes, como o dito popular fala. Aquele homem, ele resolveu dar o seu melhor. E ao entregar o seu melhor, algumas pessoas que estavam à sua volta começaram a ficar incomodadas com ele, dizendo: fica quieto, cala a boca, ele não está te ouvindo e você está me incomodando. Mas aquele homem, ele resolveu não dar importância para isso, porque a certeza que havia no coração dele de que se ele tivesse uma oportunidade com Jesus, a sua vida seria transformada, a sua vida seria mudada. E ao continuar gritando, o texto diz que Jesus para diante da multidão e pede para que aquele homem se levante e venha até Jesus. E chegando diante de Jesus, Jesus faz uma pergunta para aquele homem, dizendo para ele: o que você quer que eu faça por você? Parece curiosa essa pergunta e até mesmo contraditória, porque a maior necessidade de alguém que não enxerga é ver. No caso daquele homem, tornar a ver, porque o texto nos leva a acreditar que ele um dia possuiu a sua visão e por algum problema deixou de enxergar. E ao estar diante de Jesus, ele não perdeu tempo e ele disse: eu quero ver. E Jesus olha para ele e então declara uma palavra dizendo: então veja. Observe que o que determinou o milagre na vida desse homem foi a sua fé, foi a sua capacidade de acreditar naquilo que os seus olhos não podiam enxergar. Por isso, a fé humana, ela não é algo visível. Hebreus 11 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. Em outras palavras, Hebreus está dizendo que a fé é a certeza daquilo que é impossível. Por isso eu já agradeço como se tivesse acontecido. É a certeza daquilo que não pode acontecer, e por isso eu já agradeço: Senhor, obrigado. Eu, na semana passada, estive com uma irmã que ia passar por um procedimento cirúrgico. Ela foi diagnosticada com um nódulo no intestino, com um câncer no intestino, e com alguns nódulos no intestino. Eu não me lembro muito bem os detalhes. Eu sei que ela ia ser submetida a um procedimento cirúrgico. E ela estava servindo na igreja. Ela não veio na igreja pedir para que eu pudesse orar. Ela estava servindo na igreja. Nós estávamos numa reunião e ela me chamou num canto e ela falou: pastor, o procedimento cirúrgico, ele foi antecipado por causa do risco, por causa da situação e também por causa do carnaval, e então vai ser amanhã.
E eu, obviamente, disse para ela, vamos orar. E a gente foi para um canto, e eu coloquei a mão sobre os ombros dela, e antes de orar eu disse para ela, você crê que Jesus pode permitir que você passe por tudo isso, e que a cirurgia seja um sucesso, e que o nome dele seja glorificado? E ela disse, sim, eu creio. E eu disse para ela, você crê que Jesus pode permitir que você entre dentro do centro cirúrgico, e quando o médico for realmente fazer a incisão, ele ao chegar no local específico, ele identificar que você não tem absolutamente nada? E ela disse, eu creio. E eu disse, então, que seja feita a vontade do Senhor, segundo a sua fé. Eu disse para ela, nós vamos orar. E eu orei, e curiosamente, Tiago, naquela oração, assim como de costume, sempre quando eu oro por pessoas, e a nossa fé precisa ser exercitada, pastor Juan, eu disse, Pai, que essa oração que nós estamos fazendo agora possa ser lembrada num período pequeno de tempo à frente, reconhecendo que o Senhor já fez tudo, reconhecendo que tudo aconteceu de acordo com a Tua vontade. Por isso nós já queremos te agradecer, Senhor, pelos olhos da fé, segundo aquilo que o Senhor já operou no mundo espiritual. E aí no outro dia eu estava vindo de uma cidade, eu acho, e botei o meu relógio para despertar, no horário próximo em que ela ia entrar no centro cirúrgico, e fiz uma oração com ela também, com a minha esposa, que estava no carro comigo. E algumas horas depois, eu recebo um áudio dessa irmã, muito grogue, tinha acabado de sair do centro cirúrgico ainda, com o efeito da anestesia, chorando, dizendo para mim, pastor, Jesus é lindo demais, porque os médicos identificaram que não tem nada, que não tem absolutamente nada, e eles não entenderam, porque o exame mostra que tinha, mas o Senhor operou o milagre. Encontros com Jesus nos proporcionam isso, irmãos, viver o impossível. O que difere a caminhada de fé de alguém que teve um encontro com Jesus e viveu uma vida normal e natural, para aqueles que tiveram um encontro com Jesus e viveram uma vida extraordinária, é realmente uma experiência com o Senhor, uma experiência diante de uma impossibilidade, uma experiência que vai exigir de você algo que talvez você acredite que não tenha, mas que tem dentro de você, que é a fé. Afinal, Deus ele não tem por finalidade produzir sofrimento no homem. Quando ele prova, o que realmente ele quer é aprovar o homem. E o texto diz que esse homem aqui, ele foi curado pela sua fé. E a Bíblia fala que ainda em Jericó, nessa última cidade que Jesus entrou, andando, caminhando com a multidão, havia um homem rico chamado Zaqueu. Um homem que era publicano, na verdade conhecido como chefe dos publicanos. Publicano era um judeu que havia decidido trabalhar para o Império Romano. Então ele mudou de lado, ele resolveu ser comissionado, ele era um funcionário da Receita Federal nos dias de hoje. E ele tinha a autoridade de coletar e de exigir impostos do seu próprio povo. E ele era chefe dos publicanos. E Zaqueu, ele morava em Jericó. E é muito curioso, porque esse relato do encontro de Jesus com Zaqueu, ele só aparece nos evangelhos sinóticos, no evangelho de Lucas. E curiosamente, Levi, Mateus, que é o primeiro evangelho, que era um publicano também, ele não deixa registrado isso, sendo Mateus um homem que havia sido publicano e que com certeza conhecia muito bem Zaqueu. Curiosamente, só Lucas fala sobre isso, retratando que Zaqueu era rico, era importante, tinha influência e de alguma forma tinha boa fama, má fama entre os judeus. Os publicanos, eles não podiam frequentar o templo nem lugares públicos, porque eles eram frequentemente hostilizados pelos judeus. E o texto diz que ele tinha um desejo no seu coração de ver a Jesus. A pergunta que eu me faço é: qual era a necessidade de Zaqueu de ter um encontro com Jesus? Ele tinha expectativas no seu coração. O problema dele não era dinheiro, Renan.
O problema dele não era no casamento, mas o problema dele, com certeza, era um problema de uma crise existencial, de um desejo ardente. E aí a gente acaba percebendo que todo ser humano tem uma necessidade, uma sede dentro dele, de ter um encontro com Jesus. Todo mundo tem um Deus a quem serve, irmãos. Até os homens que dizem que são ateus, convictos. Tem um homem muito culto no Brasil, chamado Leandro Carnal, que se intitula ateu. E curiosamente, em todas as suas palestras e em todos os seus livros, o que ele mais fala é de Jesus. É desse Deus, mesmo dizendo que não acredita. Ele usa exatamente aquilo que ele diz não acreditar. E a gente acaba percebendo que o Deus da vida dele acabou sendo ele mesmo. Os seus títulos, a sua profissão, aquilo que ele conseguiu conquistar. Então todo mundo, em algum momento da sua vida, decidiu eleger um Deus para servir. E eu queria que você entendesse que é como se fosse uma etiqueta que a gente resolve, Juan, colar em algum lugar. Alguns colam essa etiqueta no sol, como os índios, na lua. Alguns colam essa etiqueta no diploma que tem, que fica na parede. Outros colam essa etiqueta em si mesmos. E algumas pessoas, elas resolvem dar a Deus aquilo que é dele por direito, no Deus que é criador de todas as coisas. Zaqueu aparentemente não tinha problemas, segundo a nossa ótica, mas ele tinha uma falta que, mesmo não faltando nada tangível, material, consumia a sua alma. É como se provavelmente Zaqueu fosse carcomido de dentro para fora, porque diante de todo o dinheiro, de todo o luxo e de tudo aquilo que o dinheiro, a fama poderia comprar, não conseguiam satisfazer um vazio existencial que havia dentro dele, ao ponto dele desesperadamente decidir ter um encontro com Jesus. E ele tinha algumas limitações. Ele era um homem baixinho, de pouca estatura. Ele era numa altura mediana para baixo. E por isso o texto diz que ele não conseguia ver a Jesus por causa da multidão. Mas isso não impediu Zaqueu de realizar o seu desejo. O texto diz que ele percebeu o fluxo com Jesus para onde ia, e ele foi à frente. E curiosamente ele subiu numa árvore que não é muito comum lá, porque Jericó é chamada cidade das tâmaras, porque tem muitas tamareiras, que são palmeiras grandes, gigantes. Mas ele subiu numa figueira brava, numa árvore com muitos espinhos. Mas ainda assim, isso não foi uma dificuldade para ele. E ao estar ali na árvore, desejando de alguma forma estar com Jesus, mas mesmo assim se sentindo rejeitado por ser um judeu e por tudo o que ele era hostilizado, segundo aquilo que o seu próprio povo oferecia para ele, ele então de longe observou a Jesus. E curiosamente, ao chegar próximo de onde Zaqueu estava, novamente Jesus para. E Jesus olha para cima, e Jesus manda Zaqueu descer. Observe que no segundo encontro, Jesus pede para que o cego se levante, Zelinha. No terceiro encontro, Jesus pede para que Zaqueu desça. Eu percebo com isso que para ter um encontro com Jesus, ou para receber um milagre da parte de Deus, ou para receber salvação, algumas pessoas elas vão precisar se levantar, assim como aquele cego que sofria de complexos de inferioridade, de baixa autoestima, de sofismas na sua alma, pela sua situação atual, ou pelo rótulo que a sociedade havia colocado para ele, de que ele era um amaldiçoado. Ele precisava se levantar e se colocar na posição real de quem ele era, a posição de filho de Deus. E existem muitas pessoas que se deixam ser colocadas numa posição inferior à posição que verdadeiramente elas têm diante de Deus. E essas pessoas, para receberem um encontro com Jesus, precisam se levantar e assumir o seu verdadeiro lugar. Porque você não é aquilo que você gostaria de ser. Você não é aquilo que Deus pensa sobre você. Você não é o que as pessoas pensam ao seu respeito. Você é aquilo que você decide ser.
Porque Salomão disse: assim como o homem se vê na sua alma, assim você é como você se vê. Aquele homem precisou levantar, e Zaqueu, que achava que era pelo que tinha, precisou descer. Então, para ter um encontro com Jesus ou para receber a salvação, algumas pessoas precisam se levantar, outras pessoas precisam descer, e algumas outras pessoas precisam se desprender, como o jovem rico, se desprender daquilo que atrapalha, daquilo que realmente ocupa o verdadeiro e principal lugar em suas vidas. E Jesus então para e diz: Zaqueu, desça depressa, porque hoje eu vou jantar na tua casa. Você acha que Jesus estava preocupado com o que as pessoas iam falar sobre a sua reputação? Jesus não tinha problema de identidade, irmãos. Jesus nunca teve problema de identidade, porque ele sabia quem ele era. E escute o que eu vou falar para você: o inimigo, ele sempre vai tocar de alguma forma na sua vida, na sua identidade. E as pessoas que têm dificuldade de entender quem verdadeiramente elas são em Cristo, elas sempre vão viver uma vida mediana. A prova disso é que quando Jesus foi levado pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado pelo diabo. Quem que levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo? Foi o Espírito Santo. Peraí, mas o Espírito Santo levou Jesus para o deserto para ele ser tentado pelo diabo? Foi isso que aconteceu. E depois de 40 dias e 40 noites, com fome. Jesus estava com fome, sim ou não, gente? Fome. Aí o diabo aparece e fala para ele: se você é o Filho de Deus, transforma essas pedras em... Ou seja, se você é, porque eu acho que você não... E aí, se Jesus pega a pilha do diabo, era mesmo. Não, peraí, eu sou o Filho de Deus e eu vou transformar essas pedras em pães. Então foi exatamente distorcendo a palavra que Satanás tentou de alguma forma tirar a identidade de Jesus. Só que ninguém pode tirar a sua identidade, mas você tem o poder de entregar a sua identidade. Eu viajei agora, no ano passado para o Egito, e chegou um momento que a gente estava no Egito, no hotel. Foi na Jordânia, a gente estava no hotel, e a guia do ônibus, ela foi e falou, no hotel: eu queria recolher o passaporte de todo mundo. Aí eu falei: não, meu passaporte eu não vou te dar não. Ela falou: não, mas é de praxe. Eu falei: mas eu não vou te dar meu passaporte. Aí ela falou: pastor, todo mundo tem que entregar o passaporte. Eu falei: minha irmã, eu vou te mostrar o passaporte, mas o meu passaporte eu não vou te dar. Pastor, mas tem alguma coisa de valor aí dentro? Tem. Isso aqui não serve para ninguém. Tem algum valor para alguma pessoa, o passaporte? Agora, aquilo ali me garante voltar para o Brasil, porque sem o passaporte lá fora, eu não consigo sair de lá, irmãos. E é exatamente o mesmo valor que se configura a sua identidade. A sua identidade para as pessoas não representa nenhum valor, mas para você representa tudo. E muitas são as vezes que nós perdemos a nossa identidade de quem verdadeiramente nós somos. E aí eu pergunto para você: quem é você? Pergunta para a pessoa que está do seu lado, me ajuda a pregar: quem é você? E aí, Zaqueu desce depressa, leva Jesus para casa, prepara um banquete. E aí provavelmente o texto não nos faz menção, mas nos leva a entender que em algum momento, e eu gostaria, Laerte, muito de saber profundamente o teor daquela conversa. O que foi falado naquela mesa, naquela janta, Juan? O que rolou ali, sabe? O que foi dito ali por Jesus, que em algum momento Zaqueu disse: mestre, eu vou doar. Jesus pediu para ele fazer alguma coisa? Diferente do que ele havia feito com o jovem rico, Jesus não pediu para que ele doasse dinheiro nenhum, porque talvez ele fosse até muito mais rico do que aquele outro homem, mas ele voluntariamente disse: eu vou doar metade do que eu tenho aos pobres. E aí ele diz, segundo a tradução Almeida: e se porventura defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Segundo uma lei romana, lá em Levítico fala que você deveria devolver aquilo que você fraudou e mais 1/5 em Levítico. Mas ele diz: eu vou dar 4 vezes mais. Um dia, pregando esse texto alguns anos atrás,
um irmão que caminhava com a gente aqui, ele falou assim: pastor, eu tenho uma visão diferente sobre Zaqueu. Eu falei: poxa, que legal. A gente conversando pelo zap: eu posso te mandar? E ele me mandou 20 páginas. Eu falei: meu irmão, escreve um livro. E ele disse para mim, Zaqueu não era um ladrão. E eu comecei a ler as 20 páginas daquele homem, e em algum momento ele fez menção ao que Zaqueu disse, quando ele disse: se porventura eu defraudei alguém, porque o arrependimento já havia entrado no seu coração, a graça já havia alcançado ele, ao ponto dele dizer que daria a metade do que ele tem aos pobres. E aí ele diz: se porventura eu defraudei alguém, como que alguém que é um ladrão, que tudo que tem foi adquirido de uma forma ilícita, vai querer restituir com o dinheiro de roubo? É possível isso, sim ou não? Não faz sentido. A gente só vai saber disso se a gente for para lá. Não sei você, mas eu vou perguntar a Zaqueu. Então, se você também vai para o céu e vai perguntar a Zaqueu, diz para a pessoa que está do seu lado: eu também vou perguntar para ele. É isso aí. Talvez você fique na vontade lá embaixo. Tomara que não, está amarrado. Às vezes solta, hein? Amarra direito. E Zaqueu, ele então resolve restituir a todos. E Jesus então disse: hoje houve salvação, porque aquele que estava perdido, ele foi achado. Todos nós, irmãos, estamos perdidos. Estamos como ovelhas sem rumo, destinadas ao matadouro, até que o Senhor nos encontre. 3 encontros, 2 destinos. 2 foram salvos e 1 se perdeu. Se perdeu porque não entendeu o que realmente Jesus queria. O que Jesus quer de você não é que você o aceite, porque na verdade nós não temos condições de aceitar a Jesus. É Ele que tem que nos aceitar, porque Ele é santo. Nós é que temos que ser recebidos, mas quando a nossa consciência, ela entende quem nós somos, que somos pecadores, assim como Zaqueu entendeu, ele se colocou numa posição de miserabilidade, e ele falou: eu entendi quem eu sou, e eu vou doar a metade do que eu tenho aos pobres, porque uma das características de quem aceita a Jesus é de alguma forma querer repartir aquilo que tem com aquele que não. Um discípulo de Jesus autêntico é alguém que, quando a graça entrou no seu coração, mudou a sua realidade ao ponto dele se enxergar e saber quem ele é, e também saber a sua importância no lugar em que ele foi colocado, porque todo discípulo de Jesus que teve um encontro com ele é um agente de milagres, é um replicador de milagres na vida de outras pessoas. Eu passo a ser um reprodutor de milagres na vida de outras pessoas. Queria que você ficasse de pé. E eu queria nessa noite que você fechasse os seus olhos e que você avaliasse a sua vida. Você que veio aqui hoje e talvez você tenha ainda dúvidas sobre a sua identidade, dúvidas sobre o amor de Deus por você, dúvidas se realmente Jesus te ama. E isso é absolutamente natural, porque se você está vivendo um tempo de luta, de dificuldade, de guerra, e talvez você esteja nessa guerra há muito tempo, talvez você esteja cansado de estar cansado, de tanto que você tem lutado, de tanto que você tem resistido, e você às vezes pensa: até quando eu vou conseguir permanecer de pé? Mas um encontro com Jesus tem a capacidade de mudar tudo. Mudar a situação do nosso casamento, mudar assim como mudou a situação física dessa irmã que precisou passar por um procedimento, mas que na mesa de cirurgia, ao introduzirem a câmera e os instrumentos para começar o processo cirúrgico, os médicos, eles ficaram sem entender. São coisas que Jesus faz. E Jesus, ele faz aquilo que nós não conseguimos entender. Mas não era melhor, talvez aqui ou naquela noite, Deus ter te tomado em profecia e ter dito para ela que Ele havia curado ela e que ela não precisaria ir para o centro cirúrgico? Talvez o que Jesus realmente quisesse naquela situação era ter um encontro com toda a equipe médica.
que estava com todo o laudo, que dizia uma coisa, mas que precisava ser contrariada à lógica humana. Um encontro com Jesus muda tudo. Um encontro com Jesus muda o destino da nossa vida, o destino da nossa casa, da nossa família. Eu só estou aqui hoje porque um dia eu tive um encontro com Jesus. Eu estava perdido e eu busquei essa paz que excede todo entendimento em algumas portas que não conseguiram produzir para mim a paz. Até produziram de alguma forma uma paz efêmera e passageira, porque no mundo existe uma paz. E Jesus, ele disse: a minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Ou seja, o mundo tem uma paz circunstancial, uma paz que é passageira, que quando às vezes de alguma forma você tem dinheiro, e essa paz proporciona um prazer para você. Quando você não tem Jesus, mas você tem o dinheiro, e o dinheiro proporciona que você compre as coisas, e o comprar é um prazer. Você compra e você recebe aquela alegria, aquele gozo, aquele estado de prazer. Mas logo que esse estado de prazer ele passa por 1 ou 2 dias, você precisa de mais uma dose, você precisa comprar outra vez. Assim como pessoas que se envolvem com a pornografia, que permite com que elas tenham algum prazer momentâneo, mas depois desse prazer elas se sentem sujas e dependentes novamente desse prazer. Como algumas pessoas que têm o prazer na saciedade da comida, e essas pessoas acabam comendo, ingerindo alimentos que proporcionam a elas prazer momentâneo, mas elas precisam de mais e mais e mais. Mas um encontro com Jesus não é uma paz passageira, não é uma paz efêmera, é uma paz que a Bíblia fala que vai além da nossa compreensão humana. As circunstâncias, elas não são totalmente favoráveis em tudo. A gente passa por ventos, por tempestades, por situações difíceis, mas Deus em Cristo sempre estará segurando na nossa mão e nos conduzirá em vitória, em triunfo no nome dele. Se você veio aqui nessa noite e você ouviu esses 3 encontros e 2 destinos diferentes, eu queria conhecer você que nessa noite decide ter um encontro com Jesus. Um encontro que vai mudar a sua percepção sobre você. Um encontro que vai dar a você a sua verdadeira identidade de filho e filha de Deus. Por mais que as pessoas digam que não, por mais que você se sinta sujo, por mais que você se sinta indigno, escute o que eu vou dizer para você. Algumas pessoas dizem: eu preciso resolver algumas coisas, eu preciso me limpar para que depois eu possa me apresentar a Jesus. Escute, o convite de Jesus não é para que você se limpe. O convite de Jesus é para que você venha até Ele, para que Ele possa limpar você. Porque é Ele que vai limpar você, é Ele que quer mudar a sua vida, é Ele que quer colocar um anel no seu dedo, é Ele que quer colocar uma sandália nos seus pés, é Ele que quer dar uma festa como filho e filha de Deus. Se você está ao alcance da minha voz e da minha visão, eu queria conhecer você. Levante uma de suas mãos. Você que nessa noite decide entregar. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Levante suas mãos bem alto. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Levante bem alto. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Bem alto para Jesus. Deus te abençoe. Pai, em nome de Jesus, nós queremos entregar cada uma dessas vidas que ergueram as suas mãos em sinal de rendição, reconhecendo o Senhor como o único e suficiente Salvador das suas vidas. Pessoas que precisam nessa noite verdadeiramente ter um encontro contigo, ter a sua vida mudada, a percepção sobre a vida mudada. Deus, escreva o nome de cada uma delas no livro da vida, e que a partir de hoje um novo destino seja dado a cada um deles. É o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Se você crê, aplauda o Senhor bem forte. Aleluia. Deus te abençoe.